Nós temos aqui a simpática presença do nosso grande mestre, Gustavo Segré. Maestro, Que por é favor, a cantor, vinheta para o Segré. Vinhetinha. Aí está. Momento Segre. Fala, Segré. Que bom estar aqui. Que Uma bom que alegria você esteja recebê-lo. aqui. Tenho te acompanhado todas na programação da Jovem Pan. Obrigado, Também na estamos Argentina, também vejo você lá. Ele tem o Instagram dele que é segre.gustavo. Ele fica entre o Brasil e a Argentina. Ele tem negócio entre esses dois países. Mora no Brasil. A mãe dele mora na Argentina. Isso aí. E aí ele fica entre o Brasil e a Argentina. Indo ver a minha mãe. Cada vez está pior a Argentina, se quiser saber, hein? É, eu tenho acompanhado as notícias lá. Parece que aumentaram os juros mais uma vez agora. 97% ao ano, mas com uma inflação de 109%. Então tem o Brasil e a Argentina estão nos dois extremos. O Brasil está com a taxa real positiva mais alta do mundo e a Argentina com a taxa nominal mais alta do mundo também. E não serve para nada. A Argentina está imprimindo notas aqui, 1 bilhão de notas vão ser impressas aqui no Brasil. Malta, Vietnã, porque não dá conta a máquina gráfica da Casa da Moeda. Que loucura. Mas a Cristina É triste Fernandes, isso, né? muito. É Porque é um triste. país que tem tudo. A América Latina tem tudo. Tem recursos naturais, não tem problemas climáticos, não tem terremoto. Mas a gestão do governo, diferentes governos, tem sido muito ruim. E na Argentina, em particular, a Cristina Fernandes já picou mula, falou, não vou ser candidata, sabe que vai perder, e ela falou que não será. A gente interpreta que ela vai ser candidata ao Senado, Emílio, porque precisa foros privilegiados para Que ela não tá enrolada terminar lá, né? na cadeia. Ela não quer ser presa. Exatamente. E deixa eu perguntar, lá que nem é igual aqui, que vai pra cadeia, fica um pouquinho... Tomé. Descanse e Não volta. vai. Nem vai. Nem vai pra Lá cadeia. Nem vai para cadeia. É. E lá a Corte Suprema está contrária ao governo, né? Tá fazendo um trabalho de Corte Suprema, não ideologicamente para aqui ou para lá. E aí, para ir realmente até a prisão, deveria ir até a última instância, Corte Suprema, então não vai na cadeia, dificilmente ela vai, já tem mais de 70 anos. Se for, iria para uma prisão domiciliar, já tem sentença em primeira instância, deve ter em breve sentença em segunda instância, mas para a cadeia ela não vai. Então, eu tava vendo lá, eu tava acompanhando lá o noticiário argentino e o cara tava falando o seguinte, que a Argentina, ela teria que fazer igual o Brasil fez na época do plano Real. do plano real, que é o quê? Muda o governo, mudam todas as regras e faz um negócio Do zero. do zero a partir do momento que mudar o governo. Você acha que é possível Não. hoje em dia com o que tem de benefício social? Porque o problema é o benefício social A conta não fecha. e você não consegue tirar isso do povo. Mas você sabe, Emílio, que o Plano Real foi uma adaptação do plano de conversibilidade da Argentina, em 1991, só que teve um ajuste. Lá era $1, 1 peso. Aqui foi tendo uma desvalorização de 0,6% por mês. E teve uma... Era o RTN, né? Sim, Não, como é que é? Tinha um nome. Não Tinha um lembro. nome Não aquilo sei lá. se o Sam me lembra como era. Como é que chama? O RV. O RV era o O valor RV. de referência justamente para não Na usar a conversão. moeda, Isso. que foi o problema que deu na Argentina. Isso. E que as pessoas não usavam os pesos, só queriam usar os dólares. Mas aí o Fernando Henrique Cardoso, na época, teve um acerto muito bom de colocar e apoiar a economia brasileira em três partes, em um tripé, que era superávit fiscal, que a Argentina não tem, não teve e deverá ter, porque senão vai para o espaço. Meta por inflação com um banco central que pretendia ser autônomo, hoje é, a Argentina não tem banco autônomo. E por último era a liberdade de câmbio. E a Argentina também não pode fazer isso porque não tem dólares. Então é uma situação complexa, mas 30% das crianças argentinas hoje passam fome. 30%. E 60% das crianças têm ajuda social. Hoje você tem 22 milhões de pessoas que têm algum vínculo de ajuda social com o governo. E são 46 milhões de habitantes. Então praticamente a metade tem uma ajuda social. E não compensa para essa pessoa trabalhar porque o salário que é pago é um pouquinho mais alto que a ajuda social. Então a pessoa fala, para trabalhar,
Eu ficam pego na o minha dinheirinho casa. do governo. Então, mas essa é a lógica da canhota daqui. Sim. A canhota, ela quer que você fique dependendo do esquema dele. Sim, Claro, das migalhas. exatamente. Isso. Exato. Que ele Aí, já falou É isso aí. Da migalhinha. Da migalhinha. Está E não ali a resolve o galinha. problema, né? Não resolve. Quer resolver a questão do emprego? Abre a economia, deixa o empresário Mas se investir. você... Então, mas aí que tá o negócio. Se você é candidato, como é que você vai tirar, mesmo que seja uma migalha, o benefício social que o cara conquistou? E tá acostumado. Uma Como é forma. que você vai tirar isso? Aí Tem esse é o uma vilão. forma. Teria uma transformação de que hoje a ajuda social em geral é sem contrapartida. Deveria ter uma contrapartida. E essa contrapartida tem que ser educação. Se a pessoa está educada, não depende no futuro do Estado. Ou o seu filho não dependerá do Estado. Mas na Argentina já tem 3 gerações que nunca viram o seu pai ir trabalhar. E isso é complicado, porque aí, que exemplo você dá? Para os seus filhos, para quem está nos assistindo, com certeza é acordar 6 horas da manhã, pegar um ônibus e ir trabalhar. Se você não vê isso no teu pai e não viu isso também no teu avô, Já é a que o- terceira geração terceira lá? geração. Terceira geração. Pegando o dinheiro do Estado. E aí é pior, porque são tantos que agora, por exemplo, brecam a rua pedindo aumento do salário mínimo. E aí você fala, mas por que o salário mínimo se você não trabalha? Porque está linkado o valor do Isso. salário mínimo com a ajuda social. E aí impedem que as pessoas que têm que ir trabalhar ou que têm que pegar o filho da escola possam transitar. Então, o direito a manifestar, que está garantido na Constituição, na brasileira também, está por cima do direito de ir e vir, que também é um direito constitucional. E isso é um conflito muito grande. E aí você vê, por exemplo, trouxe alguns países para a gente atualizar. O Equador está com um problemão gigantesco, porque teve a oposição legislativa, que era do ex-presidente corrupto Correa, Sim. que pediu um impeachment do Lasso. E o Lasso aplicou uma metodologia que é morte cruzada, dissolveu a Assembleia e vai chamar eleições. E onde que está o segredo? Por que ele conseguiu isso? Porque as Forças Armadas estão apoiando o presidente. Mas aí quando você tem um golpe de Estado, dependendo de onde está, se é a direita ou a esquerda, vale ou não vale. Isso. E é um problema isso, porque aí você tem, por exemplo, Venezuela. O Maduro já está querendo sair também, porque está tendo muita pressão internacional para ele sair e não configurar uma ditadura. Aí vai colocar a Delcy Rodrigues, que é hoje a vice-presidente. Quem era Maduro antes? O vice-presidente do Chávez. Então é uma questão, turma que é uma não sai. dinastia. Não O Putin sai. fez isso. Faz isso, colocou a Medvedev e depois voltou. Então, são situações que... E você vê, Emílio, a questão da censura, que conversavam com o que aconteceu com Leo Lins. Cuba colocou uma lei da mordaça. Você não pode chamar a manifestação nas redes sociais. Não pode criticar o governo. Bolívia colocou também isso para a imprensa. Então, é um momento em que é um risco muito alto, porque a liberdade de expressão está em risco. Claramente está em risco. Ô, Segre, só... Sim, mas é pelo poder que a internet deu pro indivíduo. Tá Nunca certo? teve isso. Não. Desde mas- a Primavera Árabe lá. Foi tudo pelo Facebook. Absolutamente. Os caras derrubam. Pelo Facebook. Egito, né? Exatamente. Aí os caras falam, Facebook, opa! comecinho do Facebook, aí foi a Segre, galera pra rua. Só nessa fizeram questão, uma- derrubaram o cara. As redes sociais da Argentina, como é que estão? Tudo certo? Ou tem... Não tem restrição. Hoje eu estou mais apto a criticar a Cristina na rede social de lá do que cuidar a forma de criticar aqui. Porque não é que deixo de criticar, mas você tem que pensar de que maneira criticar que não chegue nesse limite em que pode passar, como já aconteceu, no Jadouban, ou você tem restrição das redes sociais. Na Argentina, por enquanto, não. Mas aí por quê? Porque a oposição é muito forte no Congresso, eles não conseguem controlar o Congresso. E essa é a questão. Você sabe que preparei no que era a pauta, e a gente vai meio saindo da pauta, mas eu fiz um estudo entre como se origina a República em Montesquieu, 1748, o espírito das leis, em que divide os 3 poderes: executivo, executa, legislativo, legisla e o judiciário. E todos eles têm independência, Isso. especificamente para que ninguém saia Ninguém fique da mais linha, forte. do limite. Isso. O problema que Montesquieu explicava é quando um dos poderes
está em conluio com o outro. Isso. Quando junta uma coisa E aí com a outra. Um desvirtua interesse. tudo. E aí, finais de 1800, apareceu uma teoria de Max Weber, que era a teoria da dominação. E esse é o problema, quando sai da república com a divisão dos poderes e entra na teoria da dominação. E o Max Weber explicava que a maior dominação que pode é a do governo através da ajuda social. E quando a gente olha o que acontece na América Latina, em países que não, o Estado te cuida, o governo vai te dar o que você precisa, tirando daquele que tem, passa para uma teoria da dominação absolutamente silenciosa, mas absurdamente dependente. Então é um risco muito grande quando dois poderes vão trabalhando juntos, seja de propósito ou seja por uma intervenção. O jurídico, o judicial, entra em determinações que são do legislativo. O judiciário atrapalha uma determinação do executivo. E o executivo não consegue, por exemplo, trabalhar, como está acontecendo agora, com o legislativo. Se a gente não presta atenção a isso, corre-se o risco de chegar num caminho em que a teoria da dominação supera a teoria da liberdade de poderes do espírito das leis de 1748. Então, Bela. Você deu uma aula agora, hein? Aula de história. não, mas Sempre. me parecia importante explicar que, para a gente prestar atenção, ninguém quer mudar a ideologia de ninguém. Mas é simplesmente para falar, olha, cuidado, vocês falam perfeitamente. Eu vi que a polícia ia buscar meu vizinho, mas como eu não era eu, tô tranquilo. E aí vai falando um monte de vezes até que dizem, e um dia vieram me buscar. E aí? Não tinha ninguém. Então, mas você sabe que eu acho que a grande parte da população, ela não sente isso. Por enquanto. Sim, se você sai na rua, você não percebe que é uma bolha, é um grupo, é quem ganha dinheiro na internet, quem tá lá, quem vive isso aí, isso aí. o jornalista, Comediante. o cara que tá no blog, o É comediante. um trabalho, né? Quem tá trabalhando com isso tá vendo esse movimento, tá sentindo isso. Sim. Muito mais do que a população. Mas A população não... E talvez não sinta, viu, Emílio? Talvez ele, né, vai demorar pra sentir, Vai porque demorar. quanto tempo a gente vê a população sendo manipulada e nunca percebendo isso também. Mas, de alguma maneira, hoje já tenho, não é censura, mas é um cuidado com o que você manifesta. Por quê? Porque a grande maioria daqueles que estamos em contato com pessoas, dependemos das redes sociais para esse contato. E se por alguma determinação judicial tiram essa possibilidade, tiraram a forma de você se comunicar com as pessoas. E tem uma característica de diferença muito grande entre a esquerda e a direita, em que se você tem um governo de direita e alguém não gosta do que você fala, não coloca pânico. Assiste outra coisa. Mas a esquerda tem a virtude de colocar, como eu não gosto, então quero que não exista. Aniquilar. Tirar. Sim, aniquilar, pô, lógico. E Cortar isso a é cabeça. muito risco. Claro. O Isso é Stalin, muito o risco. Stalinzão, Sim. velho de Stalin, guerra. total. Não Mas- é o Stalinzão, velho de guerra? Mas tá acontecendo bem assim, né? Está. Aqui agora. Está. o que Dá a gente pra tá sentir vendo isso. Da relação da PL da fake news, Claro. das big techs, que teve até reunião com o Dino. Você viu que ele foi? Ele endureceu com os caras. Falou, não, quem- E aí é o limite, é fazer xixi para ver aonde que está marcando o território. Exato. Eu não quero saber. Ele falou, não quero saber essa questão da liberdade de expressão, é falcatrua. É isso aí. Pô, se isso era falado por alguma pessoa do governo anterior, era um absurdo. Mas agora pode. E eu trouxe, Emílio, também, não era o interesse de fazer uma aula de... Então, mas o da interesse história. dos caras na época do Bolsonaro era derrubar o Bolsonaro, porra. Claro, Né? mas aí que está, isso vem o que aconteceu na Argentina. E nós falamos sobre essa frase. Quando a esquerda perde uma eleição, tenta destruir o país. Mas quando ele ganha, geralmente consegue. Isso. Exato. Isso. E aí não atrapalha, deixa ele. Porque a Argentina muito provavelmente termine uma época do kirchnerismo nefasta, terrível. E aí quando tem algum discurso, e olha que parecido, o discurso é os anos de neoliberalismo. Peraí, desde 2003 até 2023 passaram 20 anos, dos quais somente 4 teve governos não afetados à esquerda. Quero Macri. É Macri, mas a culpa é do Macri. Por tudo o que aconteceu e por a Argentina estar uma porcaria, a culpa é do Macri. É, porque e eles aqui é igual. sempre justificam assim, Igual? dessa maneira. Aqui igual. Agora, olha só como... E de novo, não era intuito de fazer uma aula de história, mas você sabe que o presidente Lula falou muito sobre o agronegócio ser fascista, Fascista.
e direitista. Isso. Então eu peguei um significado, uma definição do fascismo, para ver se as pessoas que estão nos escutando identificam mais um governo de esquerda ou de direita. Quem que é mais fascista? Vou ler, Tá. textual. Essa é a definição de Mises, o Instituto Mises aqui no Brasil. Fascismo é o sistema de governo que opera em conluio com grandes empresas, as quais são favorecidas economicamente pelo governo, que carteliza o setor privado, planeja centralizadamente a economia subsidiando grandes empresários com boas conexões políticas, exalta o poder estatal como sendo a fonte de toda a ordem, nega direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos e torna o poder executivo o senhor irrestrito da sociedade. Que me desculpe, quando eu leio isso, vem a esquerda, Claro. não vem a direita. Então, olha como o discurso... Mas eles acusam o que eles são. Sim. Pra você. Mas isso é técnica, pô. É. Pô, Segré. Você era canhoteirinho. Não, é uma pô. narrativa. Isso aqui era um puta canhoteiro. Querer do pessoal. Não Usava a existe camiseta- argentino que não seja um pouquinho Que não canhoteiro. bate com a esquerda O Che de leve. Guevara. O Che. Maradona. Não tem um argentino que estudou a cartilhinha. Quando você estuda a cartilha, tá tudo na cartilha. Você pega o canhoteiro, ele sabe. Mas na Ele- universidade tinha muita gente que usava a camiseta do Che Guevara, não Opa. tinha nem ideia de quem era. Tatuagem. Mas era todo mundo. Então, mas Tal do isso, Fidel. o que eu fico triste é hoje em dia a gente ter que pagar a mamata bolivariana. Com certeza. Entendeu? Esse aqui é o negócio. Porque tudo bem, teve uma época, teve um momento, teve Che Guevara, teve Fidel Castro, bacana. Teve aquele momento meio romântico, meio legal. É, tal, tem não sei o quê. romantismo. Tem. Mas hoje em dia o mundo é diferente, Segré. Totalmente. Hoje é outro mundo, cara. Não dá pra ficar pagando isso. Até É. quando ficar nessa conversa? Até que a Olha o sociedade Samidana se lá, ó. toque. A carinha dele. Olha o Samidana lá. Segurando o cabrito. Também tá Olha, carregando o Eu acho que patinete. foi por isso. Segurou o cabrito. Hã? tá triste. segurei a Segurando o cabrito. Não dá, Peguei a Segré. cabrita. Não dá. Fala com os caras lá. Solta a cabrita. Sai caro, sai caro, porque O bode. é o que você falou, né, Emílio? Não é que erraram uma vez, erraram várias, tem respaldo na história, tem respaldo nos dados econômicos e continuam falando as mesmas coisas. Igual. É um preço muito caro a se pagar. Eu lembro sempre da pandemia, que ficaram ciência. A ciência econômica está sendo ignorada. Um falando que subir taxa de juros gera mais inflação, o outro falando que quer congelar preço, tirando a lei de paridade de mercado. E vai matar gente, vai morrer de fome, vai morrer de desnutrição, vai morrer por falta de emprego. É muito triste isso. Ô, Segré, vamos falar do seu show. Uma coisa Gente, boa. primeiro, eu Você quero quer fazer o quê? agradecer. Eu quero agradecer a você, Por a quê? Pânico, porque a partir do Pânico é que abriu uma porteira Carreira de coisas artística. artísticas. Isso. Você tá no A24 agora na Argentina? Não, saí. Não dava para estar Jovem Pan e La Nación também lá e saí de La Nación. Saiu do La Nación? Só estou aqui. Focou aqui na Jovem Pan. Na Jovem Pan. É, então não vou assistir mais. Não, mas eu posso fazer um vídeo e te mando. Manda no WhatsApp. O Segré, eu acompanhei o Segré na época da pandemia. Que na época da pandemia a gente parou um tempo, aí ele fazia o programa lá com o Feynman. Eduardo Feynman. O doutor casou. O doutor. Sim. Você viu o doutor? O doutor. La Nación. Doutor Cláudio Sim. O doutor Cláudio Sim era o 70 médico. e poucos anos. Era o médico, casou, Continua. tá na Itália, tal, não sei o quê. Um abraço, doutor Sim. Carregou Essa muito equipe bom. fantástica. São, porra, eu adoro o cinema argentino, adoro, sabe? E a forma de fazer televisão é diferente de lá. Sim, Tem sim. o passe entre um programa e o outro, em que a âncora transfere a audiência para o outro. Aham. E tem, uma fala de medicina, o outro um advogado, o outro de Temática. economia internacional. Bem, e a gente saía, tinha o Adrian Sack nos Estados Unidos, Isso. o Christian Martin no Reino Unido No Reino e eu Unido, aqui. e você aqui no Brasil. E era na hora do jantar, então entrávamos na sala das pessoas, na casa Baita das audiência, pessoas. né? Muito boa. E aí eu vi, eu falei, pô, puta cara legal, que argentino bacana e não sei o quê, e dava as notícias do Brasil e tal. E hoje Obrigado. tá aí, mas é pelo seu talento e pelo seu carisma. Sabe que tínhamos? Voando. Fizemos a primeira apresentação 13 de maio, lotamos no Quatrino. Dia 20,
também. Hoje temos uma outra apresentação com Marcos Vinile, também no Quatrino. Ainda resta. Tá aí o Hoje flyer. às 20 horas. Esse é hoje às 20 8 da Esse noite. é hoje, exatamente. Ele faz humor, amor e música. Dia 20 já lotou. Dia 17 de junho, no Quatrino, já lotou. Agora só resta dia 24 de junho. E aí eu vou até final do ano cantando, sei lá. boa. Legal. Parece A única Rolling coisa Stones. ruim é que você pôs o Adrilles pra cantar E lá. ele, não, o Adrilles. Isso. Não. Aí você Adrilles pode... é ruim falando, Não, não. velho. Você sem cantando O Adrilles é um cara é difícil. insuportável. Eu falei. E ele não foi convidado. Vejam vocês. Não, isso tá na rede social. Ele tava cantando. TT Espíndola? Ele tá cantando porque o Quatrino é um restaurante super sofisticado aqui no Oscar Freire. Comida boa. Isso, comida boa. Bem frequentada. Isso, é um lugar Classe, muito né? legal. Sim. E ele vai lá e é um pocket show, Sim, é um show bem legal. bacana. Um show canta- elegante também. Canta boleros, tantos e Isso. tal. É uma coisa bem íntima. Serve sobremesa. Aí ele tá lá, vai o Adrilles. Vem o Mas mal. eu convidei perfazer. ele, eu convidei o Adrilles para Não, mas cantar ele canta sem Bésame Mucho. Aí que você Foi errou. bem engraçado. Bésame, bésame mucho. Desculpa, Porque se querida. fuera una noche la última vez. Segredo, desculpa Nossa da senhora. gente não ter Cantar TT falado Espíndola. antes quem era o Adrilles. Não, Desculpa. mas eu gosto do Adrilles. Inimigos gente do boa. Tom. Leva pra Vai Argentina. vai ter uma peça de teatro, Emílio. Olha, ator agora. O Adrilles. É, culpa do Guerê também, que me apresentou o roteirista. Ó. Vai ter, se chama Socorro, meu pai é argentino e de direita. Muito bom. Legal.